E aí eu penso assim, nós temos então falhas, temos defeitos, só que a gente não faz nada para eliminar isso às vezes. A gente sai carregando, e eu sempre me questiono, por que as pessoas seguem carregando? Por que elas não buscam mais e não se trabalham? Não vão para um grupo de apoio que é gratuito, não fazem outras coisas, não é só o celebrando não é panaceia, não é que é só ele e ele é bom para todos, mas ele trata da palavra de Deus para regenerar o nosso homem, né? O nosso eu. Então, por que será que a gente não se trata mais? Uma das causas, porque nós não percebemos. Nós somos há tantos anos assim que nós já nos moldamos, nos acostumamos. Os nossos erros são tão profundos que nós, na correria do dia a dia, nós não conseguimos ver. Mas quem está à nossa volta vê e vê muito bem. E vê muito bem, né? Então, a gente não se trabalha e ficamos aí com certos níveis de toxicidade no ambiente, seja que ambiente for, né? E uma das causas é essa, a gente não percebe. E isso vem de longa data, né? Vem da nossa criação, daquilo que aprendemos, que vivemos. E teve alguém que pensava sobre isso, que foi Davi, lá no Salmo 19, 12, que ele disse assim, escuta esse texto, irmãos. Quem sou eu para discernir os pecados que se escondem em meu interior? Por favor, Senhor, perdoa-me os meus pecados ocultos. Porque tem pecados que moram aqui, você não demonstra, mas você está pecando aqui e isto está te contaminando, né? Muitas vezes as pessoas vêm ao CR, isso é muito comum, dizem assim, eu vim para trazer a minha irmã. Ela vê que a vida da irmã está que é um furacão, as questões todas ali, ó, no olho do furacão. E ela entende que a vida dela é boa. Ora, mas segundo a Bíblia, todos precisam de recuperação, de cura, de santificação. Mas eu vim para trazer a minha irmã. E aí a pessoa quando vem, fala assim, nossa, eu não sabia que eu precisava. Começa a descobrir-se. Teve uma pessoa que disse, eu vim trazer uma amiga. A amiga furou, não veio, não quis perder a viagem, fiquei na reunião. E descobri que eu precisava, descobri coisas impressionantes sobre mim, que estavam na cara, desculpa o termo, estavam na cara, mas eu não via. E ela ficou por mais de 2 anos nos celebrando, foi algo maravilhoso, né? Então, pessoal, por quê? Porque às vezes nós temos um processo psíquico inconsciente que nós chamamos de negação. Quantos já ouviram essa palavra? Negação. É uma coisa muito séria a negação, e eu vou explicar para vocês com um exemplo. Certa pessoa veio ao celebrando certa vez e um casal de cristãos maravilhosos, quer dizer, eles vieram mais para testemunhar, ela ficou um tempo com a gente. Cristãos maravilhosos, tinham um filho de 18 anos que eles amavam profundamente, único filho. E este menino se envolve num acidente e foi parar no hospital, e esta mãe tinha certeza que ele sairia bem de lá. Quando passa uma semana, embora as orações de todas as igrejas dessa cidade do Brasil, o esposo chega e diz, ele partiu. Vamos para lá, vamos pegar uma roupa que temos que vesti-lo e temos que escolher o caixão. É claro que ele não morreu. Deus se levantará sobre ele, não morreu. Ela não foi no velório, não foi no funeral do filho. O quarto do filho permaneceu sendo limpo todos os dias e o prato dele à mesa era colocado. Porque ela não aceitou essa realidade. Era clara, era patente, era óbvia. Este menino não vinha mais para casa, mas a mente dela negou esta informação. Um grande processo de negação mesmo, tá, pessoal? Ela demorou 8 anos para fazer esse luto. Foi muito sofrimento. É um processo não acontece todo dia esse tipo de coisa, mas é algo que acontece em todos nós em algum nível. Então, eu queria que você se questionasse, é possível que em algo você negue sobre você, mas os efeitos nós vemos, seja na sua produtividade. Pensa uma mulher com 87 anos, igual a Maria Antônia, ela é produtiva em várias frentes. Eu digo, se eu chegar com 87 com a lucidez dela e a saúde dela, eu vou ter sido premiada por Deus. Mas ela trabalha arduamente pelo seu crescimento, ela sempre tem uma palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque ela se trabalha. Ela é uma pessoa muito especial para Deus e para nós, não é? Então, às vezes, coisas da nossa história são tão insuportáveis que nós escondemos até de nós mesmos, por mais óbvio que seja.
Estão entendendo? Estão comigo? Estão, irmãos? Muito bem. Então, é interessante esse fenômeno que se dá com a gente, né? Hoje de manhã eu assisti o culto de casa e fiquei muito feliz quando ouvi o pastor Edemir comentando sobre José do Egito e que José colocou o nome do filho, tipo assim, não sinto mais dores. E aí o pastor assim, só que não, né, pastor Edemir? Não é bem assim, né? E aí, irmãos, o que a gente pode pensar só em um breve momento aqui sobre José do Egito? Ele foi vendido pelos irmãos aos 17 anos. E a gente fala, que irmãos terríveis, que coisa horrorosa aconteceu com este rapaz da Bíblia. Irmãos, a história dele antecede ele. Quem foi o pai dele? Jacó, protegido pela mãe. A mãe pega lá, dá a primogenitura, engana o Esaú. Olha a confusão dentro de casa. Confusões essas que existem até hoje. Preferências, não é? E aí, o Jacó tem que sair de casa, fugido, senão Esaú poderia matá-lo, não é verdade? O pai ficou sem o filho, a mãe ficou sem o preferidinho, não é verdade? E por aí vai, essa história começa longe, né? Outra questão, José era o 11º filho de Jacó. Os 10 primeiros foram com Lia. Ele é o primeiro com Raquel. Quem era Raquel? A mais amada de todas. A mais amada. Logo ele foi o filho, o quê? Mais amado. Fez ou não fez distinção? Possivelmente fez, né? Nós vamos ver que fez. Irmãos, estas coisas acontecem na nossa casa, na nossa vizinhança. E nós temos que estar atentos, porque os resultados podem ser muito difíceis. Por isso precisamos estar sempre nos trabalhando, né? E Jacó deu uma túnica para José colorida de mangas longas. Você sabe o que significa essa túnica? Que Jacó já dizia, José vai ser o meu principal herdeiro. Pronto. O ciúme estava acirrado na família. Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Acordem aí. Outra coisa, José começa a ter sonhos em que ele está acima, os irmãos e os pais, mas aqui, olha, né? Para completar, Jacó fala para José, vai lá supervisionar o trabalho dos teus irmãos. Olha só, o mais novo supervisionando o trabalho dos mais velhos. Ele foi vendido pelos irmãos na primeira oportunidade que tiveram, porque o coração estava cheio de ciúmes, de dor. E interessante que a túnica, né, que foi o símbolo do favoritismo, a mesma túnica foi embebida no sangue do cabrito e foi entregue para o pai. Toma aqui a túnica do teu filho, que a besta fera comeu e matou. Não tinha matado, mas eles disseram. Entende as coisas como é que vão indo, irmãos? E aí o tempo vai passando, ele já está com 30 anos lá no Egito, começa a governar o Egito, mais ou menos essa idade, tá? Só que o passado sempre vai bater a nossa porta. O passado bate a nossa porta. Seja em doença, seja de alguma forma, o passado vai voltar, irmãos. Vai voltar. Voltou. Fome em Canaã. Souberam que no Egito tinha grãos em fartura. Foram lá pedir. Quando José vê os irmãos, o que volta à tona deles, irmãos? O que volta? Vamos ver quem acerta uma palavra. O que voltou à tona aqui em José? O quê? Raiva, irmãos, raiva. Ele foi traído pelos irmãos dele. Ele tinha dor, ele tinha angústia. Você fala, não, ele era preferido, ele era muito correto com Deus, abençoadíssimo. Abençoadíssimo. Estava na casa de Potifar, progresso. Governador do faraó, progresso. Mas a vida familiar dele estava onde? Paralisada desde aqueles fatos. Paralisou, a vida dele não andou familiar com a família de origem, tá? Embora ele casou, teve filhos, maravilha, ok. Por que eu sei que ele teve raiva, irmãos? Ele começa a fazer um jogo perigoso com os irmãos. Vocês não vieram comprar trigo, não, vocês vieram espionar a terra do Egito. Imagina! Vocês vieram roubar, botou lá umas peças de ouro na boca do saco lá, vocês vieram roubar. Irmãos, ele botou os irmãos por 3 dias na prisão. Irmãos, ele fez um duro interrogatório com os irmãos dele. E aí falou assim, então vocês têm mais um irmão mais novinho? Vai lá buscar em Canaã. Eles, nunca, meu pai vai morrer. Já perdeu um filho, que era ele, né? Mas eles não sabiam.
Meu pai vai morrer se trouxermos Benjamim. Vai trazer Benjamim e eu vou deixar Simeão preso aqui. Tá bom? E aí, pessoal, uma pessoa angustiada angustia outros. Um familiar da sua casa angustiado vai angustiar a família inteira, a menos que se trate. Você não pode obrigar ninguém a se tratar, mas você pode se tratar para você saber como reagir a essas questões. Amém? Foram embora com o trigo, Simeão ficou, falaram para o pai, pai, o cara lá quer que leve o nosso irmãozinho mais novo. Jacó, pelo amor de Deus, já tinha morrido José, entre aspas, e agora o meu pequenininho vão levar? Não vão levar. Ele não levou, só que a fome voltou a assolar Canaã. E ele falou, levem Benjamim antes que todo mundo morra aqui de fome. E quando Benjamim chega, quando José vê Benjamim, acho que se viu nele, porque ele separou-se do irmão, o irmão era pequenininho, foi o último filho, Raquel morre no parto. José, a dor vem, que as lágrimas escorrem, irmãos, e ele tem que ir para uma outra sala para que ninguém veja. Quantas vezes eu e você escondemos as nossas emoções mais fortes daqueles que estão conosco na jornada da vida? E ele começou a falar para os irmãos alguma coisa, os irmãos se desesperaram, e os irmãos disseram assim, ficaram os irmãos assim, é o sangue do nosso irmão, porque nós vendemos, nós lembramos do olhar dele de desespero quando nós o vendíamos, e o tanto que ele suplicou para que nós não fizéssemos isso, o tanto que ele chorou. E José ouvindo eles ali falando, reconhecendo finalmente o seu pecado, a sua dor, o seu erro, a sua culpa. E eles dizem, a mão do Senhor pesou sobre nós. Irmãos, José de novo sai da sala. E a Escritura diz que ele chora, um choro compulsivo, um choro lancinante, que o Egito lá, a redondeza ouviu. Um choro guardado por, sei lá, 15, 20, quase 25 anos. Irmãos, eu afirmo para vocês que há choros aí que não foram chorados e precisam ser chorados porque é muita energia guardada. E a hora que ele chora e depois ele volta, ele se dá a conhecer para os irmãos e a história fica maravilhosa. E eu sempre me perguntei, Canaã do Egito, se o pastor me corrija, que é uma enciclopédia ambulante, é um elogio, tá? Mais ou menos Canaã do Egito fica uns 425 quilômetros, mais ou menos. Irmãos, 425 quilômetros, tinha cavalo, tinha biga. Por que ele não foi lá ver o pai dele? Porque, irmãos, o pai dele não tinha culpa, os irmãos que venderam. Vou ver meu pai, não vou dar bola para meus irmãos, mas eu vou lá ver meu velho pai antes que morra. Sabe por que ele não foi? Deduzo eu. Porque ele ficou paralisado na dor que aconteceu lá. Irmãos, quantos de vocês e nós estamos paralisados na nossa história? Você diz é ou não? Será? Temos que investigar.